Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de rotina com o crochê. Eu me chamo Gisele, eu quero convidar você que gosta desses conteúdos, né, direcionados aí mais à rotina, né? Mais o dia a dia da crocheteira, quero convidar você para estar se inscrevendo aqui no meu canal, ativando aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal. Aos meus mais de 5.000 inscritos aqui, né, que gostam desse tipo de conteúdo, né, que são vlogs de rotina, a minha gratidão por vocês estarem acompanhando aqui os meus conteúdos. Gente, vamos voltando aqui, né, na tentativa de fazer aí vídeos, mais vídeos por semana, ou vídeo todos os dias aí, né, para vocês estarem aí vendo aqui a rotina, né, na realidade. O que diferencia, gente, esse canal de outros canais, daquele outro canal que eu já tive, né? O que diferencia, gente, é o seguinte, né? Essa proximidade que a gente tem com a artesã, né? Que é o quê? Que é vocês estarem vendo aqui o que acontece no dia a dia comum, né? Naquele dia a dia ali, onde você consegue acompanhar ali verdadeiramente, né? O que aquela artesã fez, né? Se ela saiu, se ela não saiu, se aquela peça demorou um dia para ser feita, se demorou 2 dias, se foi fácil, se foi difícil, né? Porque às vezes a gente vê ali um vlog de produção, a peça fica muito linda, né? E a gente tem essa curiosidade, será que teve muita dificuldade para acontecer? Será que essa artesã sofreu tanto para fazer? Então, para você que gosta, né, deixa eu virar aqui um pouquinho, gente. Aí, é porque eu tô ainda, gente, tentando me acertar com esse tripé. Ele fica trêmulo assim um pouco, mas já que ele para, tá? E aí eu creio que já que ele vai sossegar... Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Aí, voltei. Ver se ele vai ficar quieto aqui agora, porque ele fica só tremendo, tremendo, tremendo. Aí, daí fica ruim, né? Pode atacar a labirintite de alguém. Gente, então estamos voltando aí, né, na tentativa de fazer vídeos aí todos os dias. Eu espero que eu consiga, né, voltar aí novamente. Embora, né, que essa semana eu creio que eu vou estar conseguindo mostrar esse vídeo pra vocês aí. Dessa semana teve vídeo a cada 2 dias, né? Mas é normal, tá, gente? Todos nós temos nossos problemas, os nossos perrengues. Vocês podem ver que eu ainda tô sem óculos, porque eu uso o óculos dói aqui. Acho que um pouquinho é por conta da sinusite, né? Mas esses trabalhos assim, ó, facinhos de fazer, a gente vai até no rumo, né? Tem vezes que a gente tá, tipo, lá assim, assistindo TV e a gente consegue crochetar tranquilamente. Por quê? Porque esse trabalho é um trabalho de quadradinho, né? Então, a gente de vez em quando dá uma conferida ali pra ver se não pegou nenhum fiozinho pela metade. Mas é meio bem decorado, né? De se estar fazendo. Gente, o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui? Eu estou fazendo tapetes retangulares, tá? Eu quero fazer uma aula, né, de um tapetinho bem simples, bem fácil de fazer. É um tapete, né, aí que já faz muito tempo que eu falei que ia fazer. E aí a minha patroa, não sei se vocês conhecem, a Dona Beatriz, então... Dona Beatriz, né, resolveu agora que ela quer o tapete. E, na verdade, eu já desenvolvi. Ele tá aqui, ó. Vou mostrar ele pra vocês daqui a pouquinho, né? Já desenvolvi ele, já mandei, já deu certo. Só que eu quero fazer mais 5, né? Pra tá fazendo ali a divulgação da aula também, né? Porque daí eu gosto de colocar ali como que eu posso dizer? Dentro ali da videoaula, né, algumas outras peças para se inspirar. E até agora eu não consegui fazer aquela combinação assim linda. Na verdade, eu tô no segundo, né, gente? Aquela combinação assim super linda. Então eu quero ver, né, nesses 2 dias, o que eu consigo fazer de tapetinhos retangulares, né? Vocês viram que eu organizei o ateliê esses dias. Eu fiz as bases que eu precisava aí para as próximas encomendas, né? Tá faltando de uma, mas ela eu só vou fazer no começo do outro mês, né? Então, eu posso ir fazendo ela aos poucos. Então, agora vai ter... Vou continuar fazendo as bases, né? Gente, tô muito amarela, que acho que eu não sei se é por causa dessa cortina, mas eu tô muito amarela nesse vídeo. Não, eu tô bem, tá, gente? Tô bem, mas tô pálida e tô esquisita, né? Mas eu acho que é por causa do jeito que ficou aqui. O ateliê, né? A nova iluminação aqui, né? Tô com a cortina aberta, mas eu não sei se é porque tá pegando bastante claridade. Eu fiquei assim, meia amarelada, não sei. Então, nesses dias eu vou continuar fazendo as bases, mas
em menos frequência, porque quero deixá-las adiantadas, mas não tem nenhuma que eu tenha necessidade de estar fazendo no momento, tá? Então, nesses 2 dias, eu quero fazer, né, esses 5 tapetinhos retangulares e quero gravar a aula. Gente, já faz 15 dias que eu não gravo aula porque tá frio. E quando tá frio, né, tá frio e semana passada eu também tava bem ocupada, né? Fez um calorzinho semana passada, mas eu tava bem ocupada. Então, o que que acontece? Quando fica assim muito frio, a gente, né, fica com os dedos duros, avermelhado. Aí, se a gente tira a blusa, fica tremendo durante a aula. O que eu derrubei, que será, gente? Sei lá. Fica assim meio. Não fica boa a aula. A gente fica travado. Eu não sei, vocês acho que não conseguem perceber porque a gente não comenta muito isso na aula, né? Mas eu percebo que eu fico meio esquisita na videoaula, né? Então, essa semana, se eu for gravar aula, vai ser assim, dessa peça aqui bem simples, e eu tenho um jogo de passadeira para terminar. Se eu conseguir terminar ele, gente, o jogo de passadeira, vai ter produção da semana, nem que seja só com essas 6 peças que eu vou conseguir estar fazendo. Mas ainda assim, eu vou querer estar fazendo juntinho com vocês ali, né? Gente, e eu, né, eu preciso anotar as minhas encomendas bem certinho, porque eu esqueço e porque agora eu decidi, né, que eu vou estar fazendo durante o dia as coisas da revenda e depois à noite eu vou estar fazendo, desenvolvendo alguma aula. Não à noite, tá, gente? Porque se a gente for ver, sobra pouquinho tempo, né? Tem dia que a gente não crocheta 2 horas à noite, nem não consegue, né? Mas assim, eu digo à noite, é tipo assim, à tarde encerrei e vou fazer coisas, né, ali as minhas coisas ali, né? Aí eu vou mexer com as encomendas e com as prontas entregas aí durante a noite, né? E aí eu tiro um dia da semana pra gravar aula, né? Porque quando eu vou gravar aula, gente, eu até nem perco muito tempo. Eu acho que rende bastante porque eu já vou assim definindo tudo antes de começar ali a gravar aula, né? Então, quando eu, como diz, né, que eu sento pra fazer, é só eu gravar, já tá tudo estudado na minha cabeça, sabe? Então, eu tiro aquele dia que eu não vou ter que fazer muita coisa, e aí vai, né? Hoje os meninos não foram pra aula, porque tá muito frio, o Cauã tá meio gripado, né? E aí, como já não foram na aula de manhã, eu avisei, né, a professora da tarde que eles não iam hoje, e se tivesse mais quentinho, né, talvez eu mandaria eles amanhã. Aí, nessa época do frio, gente, assim, eu não gosto muito que eles faltem, mas tem vezes que o Cauã vai e tem 3, 4 alunos na sala. Aí, o que que acontece? Eles não dão falta, porque a maioria não foi, e também não passa conteúdo. Então, a criança vai levantar cedo só pra ir passar frio na escola. De vez em quando, eles ligam cobrando, né? Por que que fulano não veio? Sendo que, às vezes, vai, né, só pra sair de casa e passar frio. Então, não é viável, né? Aí, então, eu resolvi, né, que não ia mandar, eles vão ver amanhã como que vai tá. Amanhã eles também têm aula à tarde, daí se tiver o tempo bom, né? Hoje tá um dia gostoso, o sol apareceu forte, né, assim, tá frio por conta que o vento, né, acaba deixando a sensação ali mais gelada, né? Mas tá um dia, assim, bem gostoso, gente. Então, vamos lá. Esse tapetinho aqui vai ser o tapete retangular mega fácil, porque mais fácil que isso, gente, não existe. Não existe mesmo. E a pedido ali da Bia, eu quero fazer tipo uns 3 biquinhos variados. Esse dali ficou com o bico tombadinho. Depois, no final do vídeo, eu venho mostrando pra vocês, tá? Ele ficou com o bico tombadinho. Esse daqui, eu vou fazer com um bico cheinho, né? Que ele vai ser múltiplo de 2. Que o tombadinho não precisa, né? A gente sai daqui de um espacinho, prende no outro. Vem no espacinho, prende no outro. Então, aliás, esse aqui, né, ó, a gente faz o tombadinho aqui e prende aqui. Então, de 1 em 1 ele dá tranquilo. E todo o tapete termina com múltiplo de 1. Agora, múltiplo de 2, né, a gente vai fazer, né, nessa pegada aí de 2 ou 3 bicos, tá, gente? Então, esse daqui eu ainda não sei qual que eu vou fazer. Só sei que eu tenho que fazer, eu tô, digamos assim, né, terminando aqui o segundo, ó. Nossa, ficou muito apagado, hein? Acho que é muita claridade. Mas depois eu coloco ele na mesa ali pra vocês verem, tá? Eu tô bem pálida, gente, mas assim, pálida que eu digo assim de frio, né? A gente fica assim mais, né, assim, sem passar nada na cara, só protetor mesmo. Ainda não tô usando óculos, né? Ó, nem meu brinco. Ah, eu tô de brinco. Eu falei que eu não tinha colocado brinco hoje, mas coloquei bem cedinho.
Na hora que eu levantei, eu já coloquei. Porque ontem eu nem coloquei o brinco, gente. Porque tava gelado demais, né? Aí eu nem coloquei o brinco. Então, esse daqui eu ainda vou estudar. Dora! Eu vou estudar certinho o biquinho que eu vou estar fazendo nele. E aí, depois, né, nos outros dois, eu vou estar fazendo, vendo qual que eu vou fazer. E quando eu for gravar aula, eu vou escolher qual dos bicos que eu vou colocar na aula. Mas eu quero que tenha ali, né, estes aqui de exemplo pra eu estar colocando, né? Hoje eu tava conversando com a Bia. Gente, tem mais encomenda de jogo de banheiro. Esse mês de julho, o mês de julho inteiro, tá? Eu acho que algumas coisas a gente vai mandar na quinzena. Mas em julho, pra revenda, né? Fora as minhas coisas, eu tenho que fazer 3 jogos de passadeira. Tenho que fazer 6 jogos de decoração e 10 tapetes de porta. Tanto que essa produção aqui, ó, eu peguei, assim, sobras que eu tinha, assim, maiores, tá? Pra eu já ir fazendo um tapete de porta pra ele ir sobrando. Olha só. Aí eu fiz aqui, essa base aqui é no 8. Aí, as cores da crochêtica, gente, eu não sei que cor que é, né? Mas aqui, ó, tem 2 tons aqui de tipo de cinza, de chumbo, mas alguns chamam de grafite, outros chamam de chumbo, né? Ó, tem 2 tons aqui. Que é os mesmos tons que eu tô utilizando pra fazer esse daqui. Os outros tapetinhos que eu vou tá fazendo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou, pelo menos, né, começar a adiantar alguma outra produção que eu tenho de estar fazendo, né? Não talvez necessariamente aqui nesse vídeo, né, porque eu tenho que gravar aula e fazer mais 3 tapetinhos, né? Mas as próximas produções que eu vou estar fazendo, eu vou estar dando, né, essa atenção ali em pegar uma sobra que seja assim, de sobrinha, né? Ali, ó, dá pra vocês verem, tem bastante sobrinha mínimas. Eu quero estar fazendo, né, de um jeitinho que vai sobrar pra eu já estar fazendo uma outra produção. Mesmo que eu não termine junto, eu já deixo ali adiantada, né? Dos tapetes de porta, eu acho que eu tenho aquela base no pink adiantado. Eu até tinha deixado ela aqui por cima, mas eu não sei bem se ela tá aqui. Então, eu vou... Talvez eu escolha o próximo pra fazer ele de pink, né? Vamos ver. E assim estamos nós, gente. Então, nesse vídeo, né, por esses dias, eu vou estar fazendo um vídeo assim, tipo, 1 dia, 2 dias. Que daí eu consigo mostrar uma produção legal pra vocês. Não precisa me esforçar tanto pra fazer um vídeo falando essas coisas assim, vai ser como é a rotina, né? E aí eu solto o vídeo pra vocês com conteúdo bem legal, né? Vocês vendo produções ali finais realizadas, né? Então, nesse vídeo vocês vão estar vendo aí os tapetinhos de porta. E depois, na semana que vem, eu creio que eu já vou estar pegando nas passadeiras. Porém, que a primeira coisa que eu vou estar fazendo agora é acertar. Já vou acertar ali as minhas encomendas, né? Porque daí eu já sei o que eu preciso fazer e quem tá mais com pressa, né? E aí vamos mandando mensagem para essas clientes, como tá atrasado, se já pode começar a fazer, se já vai ter adiantamento de din-din para nós, né? Que senão a gente vai dando prioridade para aquelas que já podem mandar ali o adiantamento, né? Uma delas eu sei que não precisa, 2 delas. Uma é que sempre compra e ela sempre paga certinho, parceladinho assim, ela sempre manda, gente. Da dia 10 ela manda. Se ela compra pouco, ela manda. Se ela compra bastante, ela vai mandando de pouco. E a outra é a minha cunhada, né? Que é só pedir pra minha mãe, quando a minha mãe for trabalhar lá, minha mãe levar. Vai o crochê e volta din-din, né? Eles também são bem certinhos. Então, estamos assim, gente. Já adiantei bastante pra vocês, né, o que vai acontecer aqui nesse vídeo de hoje. Então, eu vou voltar com vocês aí, né, vivendo a minha rotina normal, que eu tava fazendo nos dias anteriores, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou caçar o meu caderninho, ou qualquer outro caderninho, pra eu começar a anotar as encomendas. Porque se a gente anota, gente, é muito mais fácil, né, você ver. Aliás, eu preciso fazer isso agora, porque eu tenho que fazer o suplaturco, por exemplo, eu já nem tava lembrando mais. Comecei aqui a conversar com vocês, eu já lembrei, e não é uma coisa que a gente consegue fazer assim muito rapidinho, né? Então, vamos ver aí o que eu ideio pra tá fazendo, né? Então, eu quero ver, como eu não solto vídeo nem sábado nem domingo, eu quero ver se eu vou fazendo esses vídeos assim com vocês, né? 2 dias, um vídeo, 2 dias, um vídeo, né? Que aí, se faltar um vídeo na semana, talvez falta na segunda ou na sexta. E aí, vocês conseguem ver, assim, né, mais resumidamente ali que eu vou estar fazendo. Não desistir
de fazer a minha produção da semana de jeito nenhum. Então, eu vou estar fazendo com vocês ali, né, a minha produção da semana, nem que ela seja pouca, né? Que aí eu consigo mostrar pra vocês em um vídeo só tudo que eu fiz, fora as bases, né? E uma produçãozinha ali legal pra vocês, com foto e tudo mais, né? Gente, então é isso. Eu vou agora terminar essa volta aqui no grafite e vou finalizar ele com preto. Ó, tem 3 tons aí. E vou finalizar ele com preto, daí depois eu venho aos poucos mostrando pra vocês, né, como que tá. E, né, agora, como eu falei pra vocês, eu vou primeiro ver ali a questão, né, das encomendas pra já deixar certinho anotadinho, tá bom, gente? Minha blusa vai subindo, ó. Então, até daqui a pouquinho. Olha só, gente, anotei ali os pedidos, ó. E aqui o meu caderninho, né? Eu deixei anotado aqui. Aqui, até tirei as folhas, ó. Deixei marcado assim certinho. Deu essa mais outra folha. E aqui eu marquei as minhas encomendas. E aqui eu marquei os da revenda, ó. Da revenda, por exemplo, agora já foi passado pra mim, né? Que os jogos de passadeira é azul, vermelho e rosa, né? Eu ainda precisava dessa informação, né? Gente, eu fiz aqui o do amarelo. Ele ficou certinho com 8 elos no meu ponto, ó. Tô anotando aqui certinho também. 8 elos, ele ficou com 290 gramas, 65 por 45, né? E nos retangulares, nas peças ali retangulares, né? Essa é uma medida excelente, tá? 45, 44, 46 e 64, 65, 66, tá? Então, eu tenho aqui um amarelo, um no rosa. E agora, gente, eu vou fazer uma aqui no azul. Só que o azul, eu não vou começar ele com o mescladinho. Eu vou começar ele com cor inteira. Porque, assim, quando a gente vai, né, eu vou fazer uma aula, eu gosto de mostrar ali para as pessoas visões diferentes ali de uma peça, da mesma peça, né? Então, eu resolvi que eu vou fazer com a cor inteira, né? Ele tá cheio, assim, de coisinha branca, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas é por fora, ó. Tá vendo? A gente vai puxando, ele sai de dentro do fiozinho ali, ó. Esse aqui é um azul marinho, um azul royal. Aqui tem o bege. E eu vou usar um pouquinho de azul claro, só que como eu tenho que pegar ali, vai ser no final, então eu não vou pegar agora, eu vou fazer esse jeito aqui. Eu ainda não sei se eu vou usar o bege, pra falar a verdade pra vocês, ou se eu vou fazer tipo como se fosse um degradê ali, né? Tô achando mais fácil de trabalhar assim. Vamos ver o que eu apronto aqui. Gente, voltando aqui com vocês. Eu fiz uns takes aqui anteriores, gente, eu não sei se eu vou manter eles ou se eu vou cortar eles, tá? Porque eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, e se ficar muito longo, daí eu vou tirar os outros takes que eu tinha colocado, sabe? Eu vou deixar, ó, alguns, né? Ainda não sei, mas dependendo do tamanho que vai ficar. O que acontece, gente? Eu resolvi vir conversar com vocês um pouquinho, né? Sobre os tapetes retangulares, né? Os tão místicos tapetes retangulares. E eu quero falar algumas dicas, né? Que eu ouvi aí essa semana das meninas, e que essas dicas, gente, não se aplica para todo mundo, porque eu, por exemplo, eu tentei fazer e no meu ponto não deu certo. Mas eu creio, né, que se deu certo para alguém, é que vai dar certo pra você também, às vezes, né? Porque eu faço de um jeito e às vezes eu dou dica de como que eu faço e às vezes não ajuda em nada a outra pessoa, né? E pra algumas pessoas dá certo. Então, tudo envolve, gente, o jeito que a gente crocheta, tá? E tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu vim passar pra vocês essas dicas que eu vi essa semana, né?
Gente, primeiro que tá muito frio aqui, ó. A cara tá encarangada. Hoje eu tô com muito frio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tem aqui os 8 elos que eu preciso, né? Tipo, tá muito frio aqui, gente. Ó, o trem. É só começar a gravar que o trem aparece. Agora deve ser o quê? Umas 2h30? Acho que é alguma coisa assim. Mas vamos lá. Tava crochetando aqui os meus tapetes retangulares. E eu vi, gente, que cada um deles, né, quando a gente usa ali, né, um barbante diferente para cada um deles. E é isso que acontece, porque nem a peça que a gente faz junto fica igual, né? Ali dá uma diferença. O retangular, ele é muito mais, sabe? Mas o que eu reparei muito, mas muito mesmo no retangular, é que a nossa tensão de ponto, ela é triplicada no nosso tapete retangular, sabe? A gente começa a colocar ali, principalmente se é uma peça que a gente já não faz há muito tempo. E vamos combinar nós crocheteiras, que o retangular a gente evita ali um pouco de fazer ele, né? De pegar certas encomendas, por conta dessa questão aí, né? É uma peça sim que gasta mais, é uma peça sim que leva mais tempo para fazer. E a gente faz o que? A gente corre para os oval, né? Que são muito mais gostosos de fazer aí. Mas, gente, tapete retangular sai e muito. Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Por quê? Porque muitas vezes a gente não gosta de fazer, mas às vezes tá com a venda parada de outras peças, sendo que o que pode estar saindo mais no momento é o retangular. Eu vejo o vídeo das meninas, né? Eu acompanho aqui no YouTube, né? Por exemplo, eu acompanho a Leila, né? Essa semana mesmo eu vi que ela soltou um vídeo lá, que ela tinha encomenda de 10 pares, né? A mãe dela acho que fez 7, ela ia terminar os outros 3. Por quê, gente? Porque tá tendo procura. Só que é uma coisa que a gente evita de fazer por conta do que, gente, do tapete ficar ondulado. E eu, né, crochetando ali sozinha, eu falei, vou conversar um pouquinho com as meninas. A primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês, a nossa primeira interação aqui é essa. Você tem dificuldade pra deixar o seu tapete retinho? Ou não? Não, Gi, sempre acertei de cara, porque tem isso também, tá, gente? Como eu falei pra vocês, é uma questão, assim, né, de tensão de ponto. E tem gente que simplesmente, né, começa a crochetar e termina a peça, tá linda. E algumas pessoas, já que tem um pouquinho de receio, já começa a peça já começa a entortar, né? Então eu queria saber de você, né? Como que é aí pra você, né? Você consegue fazer de boa, fica um pouquinho torto, fica muito torto, porque, gente, quadrado, né? A matemática que nós estudamos lá no colegial, que a gente achou que nunca mais ia usar, a não ser mais, conta de mais e menos, ela é aplicada no nosso crochê todos os dias. Todos os dias. Você vai fazer uma conta, vai fazer uma peça, tudo, gente, tudo está ligado, né, à matemática. Então, o que que acontece, né? O tapete retangular, ele é, né, uma espécie de quadrado comprido. E o quadrado, ele é o que, gente? Ele é uma forma, né, o que que é? Que são formas exatas, né? Quadrada. E o retangular é um quadrado mais comprido, então também tem fórmulas do mesmo tamanho. E a gente sabe que trabalho manual, né, ele não fica assim idêntico, de jeito nenhum, gente, não fica, né? É artesanal, né? Ele não fica de jeito nenhum. Só que a gente presta mais atenção nesses erros que acontecem no retangular, porque ele tem uma forma que faz com que a gente preste ali mais atenção no que está se fazendo ali, que fica um pouquinho torto. Então, isso daí, até um certo ponto, é normal. A gente não pode fazer um tapete assim muito torto, muito bicudo, né? Que vai ficar ali fora dos padrões. Mas vamos combinar que é difícil fazer um tapete super retinho. Eu, inclusive, né, eu sempre fico prestando atenção nas aulas, nas dicas, e eu já vi, assim, professoras, né, comentando ali que o tapete delas fica... Ah, eu vou te dar uma dica que o seu tapete vai ficar retinho. E no final das contas, o tapete não tá retinho. Qual a diferença minha com essas pessoas, gente? Com essas professoras? Com todo respeito, é claro, né? É que eu não fico falando com o meu sai retinho. Porque a gente tem, né, a nossa tensão de ponto. Uma peça oval. A gente faz num dia, no outro dia a gente faz outra, ela ficou um pouquinho maior, um pezinho maior. Visualmente dá diferença também, né? Se for assim, muita coisa, dá diferença ali também. Então, o que que acontece, né? A gente precisa conversar um pouquinho sobre isso para tirar um pouco desse misticismo.
Porque um pouquinho torto, gente, vai ficar, não tem assim jeito, né? Mas, voltando ali nas questões das dicas, o que eu queria dizer pra vocês é que a primeira coisa, gente, que faz um tapete retangular ficar troncho é fazer o famoso crochê debaixo do braço. O que que é? Eu tô crochetando aqui, vou ver se eu consigo abaixar aqui esse... Aí, consegui. Essa peça ainda tá pequena. E ficar tremendo. Essa peça aqui, ela ainda está pequena. Só que se ela crescer, né? Ó, vou colocar ela bem perto aqui da minha barriga pra vocês verem. Ó, eu tô virando o canto. Eu vou deixar ela assim, ó, e vou crochetando aqui. Vocês reparem, gente, que aqui, ó, deixa eu ver se eu abaixo mais um pouquinho. Vocês reparam que aqui, ó, eu tô crochetando, mas minha peça tá assim? Esse morrinho aqui, gente, deixa eu virar assim pra vocês. Esse morrinho aqui, ó, que eu deixei torto porque a minha peça tá desse jeito, ele é o desenho certinho que aparece antes da curvinha do tapete retangular, né? Então, eu tô aqui crochetando, ó, e a minha peça tá aqui se amontoando, ó. Vou fazer aqui o outro cantinho, ó, eu já virei completamente a minha peça aqui no crochetar, né? E aqui eu não virei. Então, assim, é uma questão, ó, vou fazer o outro cantinho aqui, ó, duas correntes. Venho aqui e faço outro canto, ó, reparem como que já aconteceu aqui, ó. Então, eu preciso ir crochetando e fazendo o quê? Virando a minha peça assim. Vocês já viram uma máquina de costura? Vocês já viram uma costureira costurar ali a peça com o tecido todo torto? Não, porque vai ficar torto ali a costura, né? Então, gente, tem que virar a peça. Ó, eu tô crochetando aqui, ó, o meu crochê aqui, ele tá pequeno. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou catar ele aqui, ó, e vou segurar ele dentro da minha mão. E vou crochetando. E assim, né, eu evito ali um pouquinho que aconteça isso que eu falei pra vocês, da minha peça eu ter que tá vindo pra cá e a minha peça tá totalmente pra cá. E eu já vi, gente, vídeos assim aqui no YouTube, né? Como eu falei pra vocês, não tô criticando ninguém, eu só tô querendo dar de exemplo pra vocês, ver se vocês fazem essas coisas, né? Que a pessoa tá crochetando aqui e o tapete tá aqui assim, ó, e a pessoa tá aqui lidando, tendo trabalho pra crochetar, porque o tapete tá totalmente pra cá. E sendo que ele tem que ficar reto, ó. Reto, coloco aqui em cima, principalmente eu que gosto de crochetar lá na sala, né? Com a coberta, que tá muito frio. Então, eu tenho que, cada vez que eu fizer uma curva assim no meu tapete, né? Que eu passar por um canto, eu preciso, gente, arrumar ele sem choro. Eu tenho que pegar ele aqui, ó, e ir arrumando. É que nem aqui, ó, eu tô segurando aqui e ele tá solto aqui dentro da minha mão. Eu não tô segurando ele, né? Que quem tem o ponto pequeno, a tensão mais apertada, tem maior chance de deixar o tapete retangular mais tortinho, né? Como eu falei pra vocês, gente, os meus tapetes retangulares, eles não ficam perfeitos. Alguns ficam mais e outros não. Até porque, né, os materiais de um e outro são diferentes, que nem eu tô fazendo aqui avulso, ó, vocês vão ver. Eu já fiz vários, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só, esse aqui. Esse aqui eu fiz com a... como é que fala? Com o fio fantasia, olha só. Esse daqui, gente, eu fiz de um jeito diferente e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Do jeito que eu fiz aqui naquele tapete. Então, gente, a primeira dica, vai crochetando, vai virando a sua peça. Até tapete oval, gente, quando a gente percebe ali que a pessoa gosta de crochetar nesse jeito que eu falei pra vocês, com o crochê aqui enfiado aqui, ó, e fazendo força pro crochê andar, gente, até o oval, as hélices não ficam retinhas assim. As hélices ficam todas, as hélices que eu falo não são duas espirais que ficam assim, né? Tô falando da hélice de pizza mesmo. Até parece que é espiral de tanto que vai virando ali a peça, né? No crochetar ali. Eu vou deixar vocês assim meio baixo, gente, que eu quero mais que vocês vejam minhas mãos aqui do que eu, tá? Então, eu vou contornando aqui o meu tapete, ó, mexendo com ele. À medida que ele vai crescendo, eu vou virando aqui a minha peça, independente se eu tô em cima da mesa, se eu tô em cima daqui do meu colo, principalmente no colo. Porque assim, a minha coberta mesmo, elas são ásperas, assim, ó. Não ásperas, né? Ela não corre, né? Aí, o tapete vai grudando ali. Gente, eu virei, ó, eu vou fazer, ó, eu tô aqui, ó, nesse canto. O tapete tá assim, faço as duas correntes. A hora que eu viro pra cá, eu não faço. Primeiro eu arrumo o meu tapete e faço o canto.
Porque tem que estar alinhado, gente. Hoje em dia, como eu falei pra vocês, que eu presto muita atenção na matemática que eu não prestava atenção, né? Que eu achei que ia servir só pro comércio, na época que eu trabalhava no comércio. Mas não, gente, os ângulos ali que a gente estudou ali na matemática, eles se aplicam aqui na execução do nosso crochê normal, ó. Eu já tô chegando aqui no final, mas eu quero dizer pra vocês que outra coisa que eu percebi que eu fiz naquele tapete roxinho, que vocês acabaram de ver, é que assim, ó, aqui tá minha base. Vocês podem ver que o tapete retangular, ele dá uma agachada aqui e aqui o fica bicudo. Quase que sempre, ele dá uma agachada aqui e aqui fica bicudo. Quando ele começa aqui de novo, a gente tensiona o ponto, ele dá mais uma agachada aqui e aqui fica curvo. E eu fazendo aquele tapete ali, eu tive uma impressão que se eu fizesse de um jeito, ia ser melhor. E realmente foi isso que eu fiz, ó. Vou colocar mais próximo aqui de vocês. A gente crocheta, o nosso ponto, ele vai tombando, né? Pra vocês aí, acho que vai aparecer o contrário. Não sei se a função espelhar se aplica aqui nas minhas mãos. Mas assim, a gente vai crochetando e pro lado que a gente vai crochetando, o ponto, ele, tipo, desce, né? Então, o que que eu fiz, ó? Eu vim crochetando, não, ó, vou fazer ao contrário. Eu vou pendendo o ponto pra cá, que é onde a gente realmente faz, ó. Então, o meu ponto, ele vai daqui pra lá. E eu reparei que esse primeiro ponto, ele sempre fica um pouquinho mais baixo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu crochê e fiz os meus pontos, ó, invertidos. Fazendo toda... Deixa eu virar ao contrário, gente. Me dá uma fadiga de ver assim, ó. Vamos ver, aí ficou melhor, né? Não ficou tão bom, não. Vamos virar mais. Vocês não ligam com o barulho da minha cadeira gamer, não. Ó, a gente vai crochetando, ó. Eu vou voltando aqui o meu fiozinho pra trás. Eu acho que eu vou ter que colocar vocês no suporte, gente. Olha só, gente, não se preocupem, porque não é uma videoaula. A gente ficou muito perto, né? Deixa eu subir aqui de volta. Aí. Ó, aqui, então, o que que acontece, né? A gente vai crochetando de uma maneira que os nossos pontos, ó, eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Eles, pelo que eu vejo aí, eles ficam os tamanhos, ó, 1, 2, 3 diferentes. E a gente vai levando isso ali pra frente. Nesse roxinho que eu mostrei pra vocês, eu fiz eles, ó, segurando a meu ponto alto, ó, pra que ele fique inclinado pra trás. Ó. Tá vendo? Ele tá inclinado pra lá. Não tá mais inclinado pra cá, igual a gente vem crochetando. Ó. Venho aqui de novo, né? E vou, ó, tô segurando propositalmente pra que ele seja executado pra trás, ó. E eu reparei, gente, aqui vai acabar, eu vou cortar meu fio. E eu reparei nitidamente que esse... Eita, é chuva, peraí, gente. Pronto, gente, tava começar a chover. Então, assim, eu reparei que se eu dou essa inclinada pra trás, ó, aqui eu fiz normal, normal, normal. Reparem que esses pontinhos vão pendendo pra cá. E quando eu tensiono o meu ponto pra trás, ó, eles ficam mais certo, mas eu fiz por pouco espaço aqui, né? Vou fazer por mais aí com vocês, ó. Vamos crochetar aqui. Aqui também, gente, ó, a arremate ficou desse lado, inverte o lado, vem aqui pro outro lado. O tapete retangular, que eu falei pra vocês, ele tem essa tendência ali a ficar, uma peça que vai, né, pender ali pro outro lado. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar e vamos fazer com que ele vá na contramão. Isso eu falo por quê, gente? Da onde que saiu essa ideia de inclinar os pontos aqui, ó, pra trás, né? Pra esse lado de cá e não pra lá, igual a gente faz. Tem algumas pessoas, e essa é uma outra dica que pra muitas pessoas dá certo, por isso que eu queria entrar nesse contexto aqui com vocês, né? Não é porque pra mim não deu certo que eu acredito que essa dica não sirva pra ninguém, tá bom? É que nem eu falei pra vocês, pra uma pessoa vai dar certo e pra outra não vai dar certo, tá tudo bem, tá tudo certo. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque tem gente que faz uma carreira do lado certo, vira o trabalho e faz a carreira do lado avesso. O que que acontece? O ponto ficou pendido pra cá numa carreira, na outra vai ficar pendido pra cá. Eu nunca fiz assim, mas eu comecei a prestar atenção hoje, né, pensando o porquê, né,
que funciona para algumas pessoas, e eu cheguei nessa conclusão, que é por conta disso, porque os pontos ficam uma vez vai ficar torto para cá, eu virei o tapete do meu avesso, consequentemente vai ficar torto pro lado de cá, né? Então, ó, gente, ó, virei, fiz o canto, virei o tapete. Nada de ficar com o tapete grudar debaixo do subaco, não. Eu tenho essa expressão, gente, que a pessoa crocheta com o crochê debaixo do braço, e aí vai ficando torto, né, ó. Virei aqui a mesma coisa. Vou crochetando, ó, meio que inclinando pra trás meus pontos pra eles ficarem na mesma altura. Esse aqui, na verdade, tem que até ficar um pouquinho maior. Cheguei aqui no cantinho, faço cantinho. Outra dica bem legal que eu tenho pra passar pra vocês é lá da minha amiga Débora. Ela faz, um beijo, Débora, pra você. Ela faz os dois pontinhos aqui, ó. Os dois pontinhos aqui, normal. E o terceiro pontinho que é aqui do meio, ó, ela faz ele alongado, eu acho. Não é duplo, não. Eu acho que é alongado, ó. Que é uma laçada. Tira um e tira outro. Ou seja, o ponto do meio do seu tapete vai ficar maior. Aqui você faz duas correntinhas, virou. Novamente, faz um ponto alongado, né? Um ponto maior. Ficou maior. E agora aqui eu faço os outros dois pontinhos normais. E, ó, já tô entortando pra lá. Enrola, desenrola o tapete, coloca aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês da máquina de costura? É a mesma coisa. Se não tiver alinhado, vai ficar torto, né? Então, virou, alinha seu tapete aqui. E continua. Eu achei bem interessante essa dica da Débora, porque o tapete dela fica bem bicudinho. Por quê? Porque esse do meio, ela faz um ponto maior. E aqui, gente, se você tiver o ponto muito apertado, faça até 3 correntinhas. Ó, tá inclinado pra trás, tá vendo? Ó, fazendo todos eles inclinados assim, meio pra trás. Gente, por que que eu falo essa questão de vocês estarem fazendo aqui cuidando aqui do canto? Tem gente que, por exemplo, acha que a culpa do tapete virar assim o bico é das correntinhas. O que que elas fazem? Elas colocam uma correntinha. E que acontece? Aqui no canto, gente, vai 6 pontos altos. Então, se coloca uma correntinha e entupeta de ponto aqui, a chance, né, disso dar errado é muito maior do que se você deixar ali com 3 correntinhas, porque vai ter espaço para os pontos se dispersarem ali, né? E aí, tem gente que fala, não, eu não coloco, no meu eu só coloco uma correntinha, porque eu vi que ele fica assim, assim, assim. Então, se tá dando certo, amém. Mas nos vídeos que eu vejo assim, não fica muito legal, tá, gente? Eu só tô falando aqui o que eu observei. Que nem eu falei, não é crítica a ninguém, porque até mesmo porque o que dá certo pra uma, muitas vezes não vai dar certo pra outra, né? Então, isso daí não é uma regra, tem que fazer igual eu tô fazendo. Não, eu tô dando dicas pra vocês, né? Por exemplo, o da Débora, ela falou que depois que ela começou a fazer assim, ficou beleza, ficou certinho. Eu tentei fazer no meu não deu certo. Porque o meu ponto, ele já tem essa tensão mais alongada, né? Ele já tem essa altura, assim, digamos assim, boa. As minhas correntes, elas são soltas, então eu não preciso fazer ali exatamente, né, uma adaptação ali para as coisas, né, darem certo para mim. Porém, eu percebi, né, que na tensão ali dos fios, gente, né, quanto mais troca de cor eu faço, mais a tensão do tapete dele ficar ali um pouquinho tortinho. Por quê? Porque um fio vai estar grosso, outro fio vai estar fino. Uma hora eu tenho que apertar a minha mão, outra hora eu tenho que soltar. Então, assim, a chance... Ó, já que eu comecei a fazer assim com ponto alto duplo aqui, eu já vou fazer nesse próximo também. Pra não ter perigo. Então, assim, gente, vamos lá, então. Primeira dica, não faça o seu tapete com o seu trabalho amarrado no seu colo. Ó, vou virando. Né? Ó, reparem bem se eu não virar, olha aqui, ó, tá vendo? O tanto de curva que fez aqui, eu vou continuar fazendo errado, só pra vocês verem, ó. E vou crochetando aqui. Ó, reparem que até fica difícil de crochetar, por quê? Porque o tapete tá ficando embolado. Já me dá uma gastura, já não vamos continuar, eu já vou virar. E vai arrumando cantinho, gente, ó. Faz um pouco, já puxa, faz um pouco, já puxa, faz um pouco, já puxa, dá umas esticadinhas assim, pra ele ir se arrumando, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Não crochetar o seu tapete com ele todo
embolado, né? A segunda dica aqui, pra mim, foi a mais válida, mas que nem eu falei, talvez pra você não dê muito certo, é de crochetar com esses pontos assim, ó, inclinados um pouco pra trás, que é, né, assim, ó, na antemão do que a gente costuma crochetar, ó. Tá vendo? Eles todos estão ficando inclinadinhos ali pra trás, porque eu tô tensionando meu ponto pra cá. E geralmente a gente faz assim, né, ó, a gente vem, crocheta aqui meio na reta, né, eita, assim meio na reta. E ele vai ficando, tipo, tombadinho pra cá, ó. Ó, tá vendo como que esse ponto ficou bem menor? Por mais que ele enroscou ali. Então, pra mim, tá? Essa segunda dica foi válida, que é crochetar um pontinho aqui, tipo, meio que inclinado pra trás. A terceira dica foi a do cantinho, né? Que dá super certo pra Débora. Que é colocar um ponto mais alongado aqui, ó. Pra ficar com esse cantinho mais frisado. A terceira dica, gente, deu certo, né, pra a Bia, por exemplo, e tem bastante gente que faz também, que é o quê? Uma carreira, uma corrente, outra carreira, duas correntes, tá? Então, assim, agora eu tô fazendo tudo com uma, por exemplo. Na próxima carreira que eu for fazer, ao invés de eu virar do avesso, que dá certo para outras pessoas, eu simplesmente aumento ali as correntinhas, né? Em vez de eu continuar aqui com uma correntinha, eu vou começar a fazer com duas. Pra quê, gente? Pra que se o seu ponto, né, for assim, levemente apertado, vai, né, uma carreira fica meio assim, outra carreira você põe mais correntinhas, o tapete abre. O tapete retangular, gente, eu vou repetir mais uma vez, é a questão da tensão dos pontos. Além de toda essa tensão, né, tem o tex do barbante também. Que judia da gente, né? Esse barbante preto que eu tô crochetando com vocês, ele tá maravilhoso, ele tá bem encorpado assim mesmo, sabe? Mas nem sempre é isso que acontece, né? Às vezes o barbante tá fino e a gente precisa ali lutar com a nossa tensão de pontos, né? Então, por exemplo, essa outra dica que eu falei pra vocês, ó, eu faço agora aqui os meus bloquinhos, né? E eu venho aqui agora, por exemplo, aqui, né? Já tô até passando direto. Ó, aqui, em vez de eu colocar uma corrente, eu colocaria duas. Eu, gente, não fiz assim, pra mim não dá certo, porque que nem eu falei pra vocês, o meu ponto, ele é considerado um ponto grande. Então, a minha correntinha, ela também é grande, ela não é apertada, né? Então, eu faço direto com uma correntinha. E, ó, eu vou... Opa, escapou aqui minha correntinha. E vou crochetando e vou virando ali minha peça, ó. Tá vendo? Eu tô puxando meu trabalhinho pra trás, ó. Meus pontinhos ali pra trás. Por quê, gente? A gente já tem essa tensão de ir virando, inclinando os pontos já pra frente. Isso aí é natural da ordem ali do crochê, né? O pontinho tá virado ali. Ó, nessa carreira aqui eu não vou fazer a dica da Débora, tá? Eu vou fazer a minha normal, porque os meus pontos são altos. E eu também, gente, quando eu chego aqui, eu já solto um pouquinho a minha mão pra esses pontos ficarem assim, né? Esses dois aqui é um pouquinho mais altinhos, tá? E outra coisa, gente, tem muita gente que começa a fazer o crochê aqui. Ah, eu preciso deixar o canto bem durinho. Aperta o ponto. Chega aqui no meio do tapete, solta o ponto. E não pode, tá, gente? O tapete retangular começou de um jeito, vai até o final com aquela tensão de ponto, tá? Não tem essa assim, né? Quando trocar de fio, ok, né? Mas não tem essa assim, não. Ah, eu vou pegar aqui agora, eu vou soltar um pouquinho o ponto, porque tá ficando meio apertado. Na hora que você trocar a tática, vai aparecer ali o jeito ali da sua tensão ali do seu ponto, né? Eu vou fazer a videoaula, tá, gente? Eu não fiz ainda a videoaula, eu vou estar fazendo. Mas, tá muito frio essa semana, tá vendo? Ó, eu tô com duas blusas, gente, hoje eu tô friolenta. E aí eu não vou conseguir fazer agora essa semana a aula, tá? Mas é um tapete tipo iniciantes mesmo, que não vai ter mistério nenhum. Só que aí no caso, né, tem assim várias dicas para quem tá começando e tem essa questão aí dos pontinhos, né, ficarem remontandos aí. Eu repito para vocês, gente, o meu tapete ele não fica perfeito, tá? Ele não fica, vocês podem ver que tem uns que ficam meio buchudinho, outros não, mas relacionado a isso, tá? Aí a tensão de ponto. Mas algumas dicas, né, deixam melhores, ó. Eu já tô crochetando com vocês aqui há um bom tempo.
E eu nunca deixo, gente, o meu tapete embolado, nunca, nem o retangular, nem o oval, nem o de coração, nem o tapete redondo grande, nenhum deles eu deixo ele torto na minha mão. Sempre ele vai estar retinho, retinho. Deixa eu soltar mais barbante aqui. Aqui mesmo, ó, eu já tô me preparando pra chegar no canto. É tão automático assim pra mim, gente, porque eu não preciso mais me corrigir. Porque essa questão aqui, o ideal, né, seria a gente se corrigir. Né, para quem tá acostumado a fazer aquele crochê mais embolado assim, mais apertado assim, né, que tem gente que até quando abre a peça dá pra ver que ali ficou tudo, né, juntinho assim. Então, assim, vai crochetando, ó, vai arrumando sua peça. Arrumei aqui, beleza, vou pra essa próxima carreira. É que nem eu falei pra vocês, ficou tão natural pra mim que quando eu chego aqui, ó, eu já faço isso daqui. E já começo a crochetar aqui o canto. E a mesma coisa é quando eu chego do lado de lá. Uma coisa que eu não tentei, tá, gente? É aqui nessa parte mais curtinha, colocar duas correntinhas. Porque eu vi, assim, que nessa parte aqui minha, né, ele fica como se estivesse faltando ali um ponto, né? É, até eu gravar vídeo aula, eu vou fazer mais experimentos. E vai estar bem fresquinho ali na memória, sabe? Pra eu estar passando ali esses conhecimentos ali durante a aula, né? Porque são dicas aí que pode estar ajudando quem tá iniciando ou para quem às vezes não percebeu, né? Eu vejo, gente, assim, bastante stories, né? As meninas crochetando. E eu vejo como que acontece, assim, né? Das meninas tá crochetando e tá com o crochê ali todo apertado. Isso prejudica ali, né? A nossa peça, tá, gente? Então, vamos cuidar aí da nossa peça, né? Executar ela bem certinho. Olha só. Depois a gente vai trocando de cor. Parece que não vai ficando tão perfeito mais, né? Ó, mas vamos dar umas esticadinhas, tá, gente? Ó. Eita, que tá aqui o fio. Ó, vamos pegar os cantinhos, vamos esticando. Não vamos deixar pra arrumar o tapete no final. Aqui, ó, ele tem uma propensão, como é que chama isso? De ele dar uma agachadinha aqui, ó. Então, vamos já arrumar aqui, arrumar aqui, arrumar aqui. É a mesma coisa, gente, de o tapete oval. O tapete oval é a mesma coisa, a gente precisa ir arrumando ele conforme vai crochetando. Só que esse daqui, muito mais, que ele requer mais atenção, ó. Depois que eu comecei, assim, a crochetar com essa questão do ponto mais inclinadinho, gente, eu reparei, ó, que os pontos ficaram mais na mesma altura. Eu acho que tá dando pra vocês ver bem aí, gente, tá bem nublado hoje, né? Vocês viram que até começou a chover. Frio demais, frio demais. Agora, gente, eu vou virar aqui pra vocês verem os que eu fiz, tá? Que nem eu falei pra vocês, uns tá bem certinho, outro não tá tanto. Mas fazia, gente, muito tempo que eu não fazia tapete retangular. E, infelizmente, né, como diz as meninas aí, tudo é uma questão de prática, né? E a gente para de fazer, quando volta de fazer, né, aí começa de novo, né? A gente tem que recordar na memória. Mas as duas dicas pra mim mais importantes, ó. Então vamos lá. A primeira, crochetar virando a sua peça pro lado que você tá crochetando, né? Vamos lembrar da máquina de costura. Ninguém passa um tecido da máquina de costura tudo torto, porque no final das contas ele vai acabar torto. Dica número 2, né? Que eu não lembro mais a ordem. Mas vamos lá, né? Por exemplo, tem gente que faz uma carreira com uma correntinha e tem gente que faz a próxima carreira com duas, né? A minha amiga Débora, ela faz aqui esse cantinho mais altinho, ó, ficou bem marcadinho, tá vendo? Interessante, né? Então, talvez dê certo pra você. E que mais? Eu já não lembro mais das dicas, porque pra mim a fundamental de todas é essa questão de não crochetar com a peça embolada, não crochetar com a peça de baixo ali do braço, né? E essa outra que eu fiz no tapete roxinho, que eu já vou mostrar pra vocês, que é fazer o ponto, né, inclinado pra trás. Que nem eu falei pra vocês, a tensão do nosso ponto vai jogando o ponto pra cá. E se eu for assim, crochetando com ele inclinado um pouquinho pra trás, eu vou ficar um pouquinho na contramão, né? Então, a tendência é ele não obedecer a ordem natural de ficar, né, ali, aquelas ondinhas. Certo, gente? Eu não sei se eu ajudei ou se eu compliquei, mas pra mim resolveu, tá? Então, eu vou mudar vocês aqui e vou mostrar os tapetinhos. Olha só, gente, eu vou colocar aqui
pra gente ir pesando mais ou menos eles, tá? Ó, 299 gramas, 310, 323, 344 e esse daqui 302. Eu usei, gente, fio 8 também em algumas carreiras, tá? Então, ó, os tapetes de porta, gente, eu já fui aproveitando que eu tava mexendo com as cores e eu fui fazendo. Esse aqui acho que até mostrei pra vocês aí no começo, né? Se eu não cortei o pedaço do vídeo, igual eu falei, né? Eu tenho esse aqui adiantado, tenho um azul e tenho um assim, no lilás, no magenta ali, tá? Que eu fui adiantando. Semana que vem eu quero fazer a produção da semana junto com vocês. E vocês vão ter ali, né? Algumas, como que eu posso dizer? Vão ver algumas produções que não vai dar pra mostrar pra vocês nos vídeos. Porque eu vou crochetar agora, né, final de semana. E daí não vai dar pra mostrar assim tudinho pra vocês. Deixa eu ver se... Ixi, mas vai ficar pouco aqui, peraí, gente. Olha só, a gente vai ficar tremendo aí um pouquinho pra vocês. Eu tô com um sério problema que eu não consigo tirar foto. Eu não sei que ângulo que é melhor pra tirar foto. Mas eu vou deixar vocês quietos assim, porque eu acho que assim ficou melhor. E agora o celular ficou quieto também. Porque de cima, gente, ele tá ficando muito... A minha iluminação, eu não sei se ficou muito perto aqui. Eu não sei o que que é. Só sei que ela tá estranha, né? Tava até pensando em comprar um difusor, igual eu vi as meninas, né, comprando aí, porque daí ele vem de outro ângulo, assim, né, minha luz tá de cima, ele vem de outro ângulo e derruba um pouquinho aí essa questão, né, dos pontinhos. Ó, eu abri um pouquinho a janela, não sei se vai melhorar. Esse daqui, gente, foi o primeiro que eu fiz. Ele é tipo assim, a gente vê que ele faz uma ondinha aqui, tá vendo, ó? Então, esse aqui eu não fiz aquela técnica que eu fiz no lilás. O lilás, ele tá com fio um pouquinho mais grosso. Então, a tensão de ponto também já muda nessa questão, né? Mas esse primeiro aqui, gente, ele ficou lindinho, né? Eu usei, ó, flor, babosa, cru, verde jade, o bege, né? O rosa pink, esse rosa pink, gente, ele é tão lindo, ele é da Crochêtica, tá? E aí eu vim usando novamente as mesmas cores. Esse tapete aqui, ele ficou, acho que 68 por 45, tá? Eu fiz ele com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elos. É essa pegada, gente, que eu quero... Ah, deixa eu aproveitar pra tirar uma foto, assim, vamos ver se vai dar certo. É essa pegada que eu quero... Ai, não vou tirar foto não, porque vai ficar tremendo. Porque toda vez que eu relo nesse tripé, gente, ele fica tremendo. Então, assim, eu quero ver, né, essa questão aí... Pera aí, gente. Eu fui apertar pause aqui, daí o celular já fica tremendo. Esse daqui eu considero, né, um tapete, gente, que o barbante tava tudo meio pareio. Então, ele ficou tipo assim, ó, bem, né, assim, mais certinho. Tá difícil de requadrar aqui. Ó, arremate temos. Arremate nós temos pra fazer. Esse daqui eu usei o amarelo. Eu até ia passar mais uma carreira aqui de amarelo, gente, mas não passei. E até que ele ficou legal assim, ó, porque esse aqui é tipo um cinza mais escuro, sabe? Aqui um grafite, ó, um chumbo. E aqui, na verdade, pra mim é o grafite. Mas ele ficou, assim, bem, bem bonito, né? Então, assim, se a gente usar os tons acima de tom, vai aparentar menos, né? Aquelas curvinhas ali no nosso tapete, ó. Deixa eu ver se eu consigo relar aqui sem tremer. Ai, vai dar tontura em vocês. Esse aqui é o segundo que eu fiz. Lembrando, né, gente, que eu não gravei a aula, tá? Puxar pro lado aqui. Eu não gravei a aula. Esse daqui, gente, é o tapetinho que eu fiz com o bico, famoso bico puxa-saco. Será que se eu deixar assim não fica melhor pra vocês verem? Tô achando que parece que ficou melhor assim, gente. Esse daqui, gente, eu fiz ele, né, com um tom de azul e cinza, que é uma combinação, assim, tipo, certeira mesmo, né? Ele fica muito lindo. Esse daqui, eu simplesmente crochetei ele, tá? Não fiz nenhuma técnica, assim, diferente, nem nada. Simplesmente, eu crochetei ele. E ele ficou bom, assim, os fios, né? Esse daqui, ó, tava meio fino. Esse aqui já é outra sobra, já tava mais grosso. Então, aqui ficou a execução final, né? Ficou, assim, muito boa. Quando eu falo assim, gente, que eu não usei técnica nenhuma, é que eu não virei do avesso, que eu não costumo fazer. Não coloquei uma correntinha a mais, porque eu não costumo fazer. O que eu fiz foi aquela primeira dica que eu falei pra vocês, crochetar alinhando a peça,
esse aqui foi somente assim. E aqui eu mudei, né, esse bico, eu também vou usar mais esse bico, porque eu percebi, né, que ele fica mais cheinho aqui, ó. Porque às vezes a gente acaba de fazer o tapete, essa parte aqui ele tá meio encolhidinha. Porque é uma parte muito longa, sem um ajuste, sem uma carreira de ponto alto fechada, por exemplo, né? Então, aqui, ó, a gente vem enchendo de ponto, ponto baixo, enchendo de ponto, ponto baixo. Ele vai aumentar a peça da gente. Então, assim, aqui, ó, eu tinha feito com três picôs. O que aconteceu? Ele ainda ficou assim meio puxandinho. Eu falei, não, eu vou desmanchar. Desmanchei e fiz com 4. Então, esse alargamento que ele fez aqui dentro, ó, por eu ter colocado mais ponto, ele fez com que essa parte ali, né, se alongasse. Aqui, gente, eu até tenho que mostrar pra vocês. Acho que esse lado que tá mais fácil. Aqui, ó. Mas depois eu mostro. Vamos pro próximo. Depois eu pego o celular na mão e mostro pra vocês. Daí, ontem eu fiz esse daqui, foi o que mais pesou, gente. 340 gramas. E esse daqui... Ai, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E esse daqui... Deixa eu ver se vocês estão vendo. E esse daqui foi o que eu mais utilizei fio 8, por isso que ele ficou mais pesado, né? 340 gramas. Além do fio, né? Esse miolo aqui, ó, ele é ali no fio 8. E, ó, vamos puxar, né? Aqui os nossos cantinhos, lá eu não vou alcançar pra arrumar, mas ficou daquele jeito ali, né? Esse daqui foi os verdes aqui, limão, abacate, né? Com o militar e o oliva. E esse aqui ficou bonito. Pena que tem cores que não aparece bem certinho pra vocês, né? Aí na imagem. Esse aqui também eu só crochetei. Eita. Se eu tiver, gente, sobras de fio 8, eu vou usar pra fazer esses inícios assim, ó. Que a gente vê que o tapete fica bem mais estruturado aqui, né? Quando é no fio mais grossinho. Talvez nem precisa ser o fio 8, né? Apenas sendo um fio. Um fio ali, gente, como que falo? Que seja um pouquinho mais grossinho, né? Porque ultimamente, vamos combinar que tá vindo cada fio, né? Mais fino que o outro. Esse aqui, deixa eu só medir esse aqui. Que esse aqui foi o que eu fiz por último, eu não medi ele. Vamos ver aqui na largura. É 46 por 66. É 46 por 66. Então, tá dentro do padrão de 45 por 65, né? Agora eu vou tirar o celular daqui, gente, um pouquinho, tá? Aí, gente, o que que eu quero mostrar pra vocês? Esses cantinhos aqui, ó. A princípio, gente, eu ia fazer o cantinho desse jeito aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu ia fazer o cantinho pra aula, tá? Desse jeito aqui, ó. Tá? Dentro do cantinho, apenas 3 pontos altos. Tá vendo? Eu não mantive o cantinho aqui. Eu vou fazer 3 pontos altos pegando esse ponto aqui, um no meio e o outro ponto aqui, tá? Pronto, gente, peguei esse aqui que tá mais claro, né? Melhor pra vocês verem, ó. Então, eu ficou um pontinho desse lado, um pontinho no meio, um pontinho desse lado. Só que eu reparei que, dependendo do bico que eu fazia, ficava muito longe pular daqui até aqui. Aí, então, né, já não vou fazer mais desse jeito a aula, e aqui, talvez. E aí, que eu fiz aqui, ó, dentro do cantinho, eu coloquei 3 cantinhos, igual eu faço nos meus tapetes o falso preguiçoso lá, né? O tapete preguiçoso. Falso preguiçoso. O tapete preguiçoso. Eu arredondo aqui o cantinho. Isso, gente, vai tirar um pouquinho daquele efeito ali que a peça ficou muito bicuda, sabe? Muito torta. Então, essa dica aqui, né? Esse tapete, ele vai ser gravado basicamente para iniciantes mesmo, tá? E aí, o que que acontece? Aqui, ó, eu fiz um ponto alto nesse aqui. Aqui dentro eu fiz, né, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E o primeiro é em cima desse último e o outro nesse daqui. Porque aí, gente, tanto faz se eu vou passar tombadinho, se eu vou passar esse biquinho cheio, se eu vou passar tombadinho, ou se eu vou passar o bico cravo, que é o bico puxa-saco, ó, vai dar certo do mesmo jeito. Um cantinho, ele vai ficar um pouquinho diferente que o outro, ó. Mas de longe, tá tudo normal, tudo igual, tá? Então, quando eu for gravar aula, eu vou gravar desse jeitinho aqui, ó, que são esses grupinhos aqui. Porque eu consigo dar aquela quebrada, aquela leve arredondada ali, né, na minha peça, dizendo, né, que se eu for fazer uma peça muito bicuda, né, vai abaixar essa parte aqui assim, ó. Então, gente, é isso que eu resolvi tá fazendo.
Vou tá colocando eles aqui, porque eu fiz uma bagunceira, né? Pra ver qual que vocês mais gostaram, ó. Fiz aqui, né? Um no tom de roxinho, né? Com um magenta. Fiz aqui um no tom de verde. Vou colocar assim, né? Pra ver se vai caber todo mundo. Fiz aqui, tô vendo se eu apertei o pause, que parece que tava sem rodar ali, mas tá. Fiz esse aqui com verde jade. Fiz esse no azul. Inclusive, esse bico aqui, que é o bico cravo, né? O bico puxa-saco, ele alonga a peça. Eu fiz esse teste aqui por mim mesmo e eu vi que ele alongou. E fiz esse aqui no cinza chumbo, né? Olha só. Ficou assim, então, a minha produção. Como vocês viram, eles não ficam retinhos. Porque eu falei pra vocês, gente, tem essa questão da tensão de ponto, tex do barbante, que vai mudando muito. Mas algumas dicas vai fazer com que essa curvinha, né, essa barriguinha, ó, que ele cria aqui, ó, não fique tão assim, né, acentuada aí na nossa peça, né? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de passar aqui esse vlog com essas dicas que pra mim, tá? Faz toda a diferença. Eu espero que ajude você também aí alguma coisa, né? Como eu falei, nem todas as dicas vai servir pra todo mundo, mas com certeza, né, vai ajudar bastante aí, né? Algumas de nós, não é verdade? Então é isso, gente. Um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo.